Pa- Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora para acompanhar mais uma conversa aqui no quadro Histórias da a jornada da profissionalização, histórias reais de terapeutas. Eu vou dar boas-vindas também para Valéria Brito. Seja bem-vinda, Valéria, tudo bem? Obrigada, Fabi. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Abrabil, por essa oportunidade. É uma honra para a gente estar conversando com vocês aqui, trazendo histórias inspiradoras para inspirar outros terapeutas também, Brasil afora, e quem sabe fora daqui. Tem muito terapeuta brasileiro atuando fora daqui, muito terapeuta de fora que acaba fazendo, né, alguns cursos, fazendo formação aqui no Brasil também. A Valéria Siqueira Costa Brito, ela fala lá de Curitiba, no Paraná. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, tô com 4 graus de temperatura, amanheceu 2, tá muito frio. A Valéria ali, acho que tá mais ou menos. Não, menina, eu tô com o ar ligado aqui na sala, o ar quentinho, por isso. Que tirei todos os casacos. Porque é por isso que tu tirou o casaco. A Valéria é administradora de empresas desde 1998, a Estética e Cosmética em 2015, falando um pouquinho da formação dela. Ela é pós-graduada em psicanálise e acabou conhecendo as PICMAGs, as práticas integrativas e complementares magnéticas, que é o objetivo da Abrabil, né, da formação, do surgimento da Abrabil, que é a Associação Brasileira dos Biomagnetistas. Perdão, teve um barulho aqui em casa. Que defende, então, os terapeutas integrativos e complementares magnéticos no nosso país todo. Defende as nossas ideias, né? Valéria, como que tu conheceu? Eu vou trazer um pouquinho da formação aqui. Ela tem o Ser Magnético com a Thaisa Campos, Biomagnetismo e Bioenergética em 2023, o DAN, Instituto de Terapias de Luz do professor Francisco Kessler, eu também fui aluna do professor Francisco, Biomagnetismo Médico, o BEM, o Biomagnetismo Energético, o Instituto Paramagnético, o DEM Avançado, Biomagnetismo Emocional e Bioenergética Avançada. Um currículo bem extenso aí, Valéria, para quem começou ali em 2023. Acho que foi por ali que tu conheceu o biomagnetismo. Conta pra gente como tu conheceu. O biomagnetismo, ele entrou assim na minha vida através de um problema que eu comecei a ter muita falta de ar. Fui em tudo quanto é médico, me viraram do avesso e eu não tinha nenhum diagnóstico, mas tinha muita falta de ar, muita dificuldade de respirar. E na época eu estava fazendo um curso de Axis, por isso até a minha primeira formação de bio foi com a Thaisa, onde aí me indicaram uma pessoa, a Mônica, que hoje também está junto com a Par Magnético, mas para fazer o desbloqueio emocional. E eu fui fazer essa sessão com a Mônica e ela fez todo o processo do DEM e me disse que aquela falta de ar, ela vinha da ancestralidade materna da minha bisavó. E fez a limpeza do campo, né? Liberou essas emoções que estavam vinculadas e no dia seguinte e nunca mais tive problema de falta de ar. E aquilo me fascinou porque isso foi lá em 2023. Me fascinou porque eu já vinha, acabei não mencionando, mas eu fiz um curso de parapsicologia quando eu tinha 24 anos. E indiretamente, né, inconsciente, as práticas terapêuticas sempre nortearam a minha vida, eu sempre gostei muito, tive a vontade de conhecer. Então, eu já trabalhava com Reiki, não trabalhava, mas já tinha feito o curso de Reiki,
E aí, com aquela sessão, eu falei assim, eu preciso conhecer isso, eu preciso fazer isso, né? Até porque, Fabiana, eu fui buscar a história dessa minha bisavó. E ela Uhum. realmente morreu com problema respiratório. Então, Hum, aquilo para Estava em mim, lealdade. eu estava em lealdade, uma lealdade inconsciente. E foi transformador. Então, naquele momento, eu comentei com a Mônica, eu falei, eu preciso conhecer isso, eu preciso estudar. E foi aí que eu comecei toda essa busca de cursos com a Thaisa, com o Francisco, e fiz também aí os cursos que eu cheguei com a par magnético, onde eu realmente me encontrei. Aham. Porque o diferencial é esse conhecimento teórico, o embasamento científico. E eu, Uhum. como administradora, dentro das minhas, mudei de profissão para estética, né? Brinco, a minha marca sempre foi um divã, no fundo, e isso que me trouxe aí a ser, a dizer que hoje eu sou terapeuta, né? Mas 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso era inimaginável. Tu não conseguia. Essa era uma das minhas perguntas também, saber se 10 anos atrás a Valéria se imaginava sendo terapeuta, porque da administração para terapia é um salto quântico quase, né? É quase. É exatamente isso. A Valéria, Na época, eu sempre tive esse contato é, mais humano, né? Eu comecei a minha carreira dentro de RH em multinacional e desenvolvi todo esse tato. E a estética, na verdade, complementa, né? Só que eu ainda estava olhando para a parte de fora. claro, E eu comecei a perceber, na verdade, as coisas foram caminhando e trazendo esse conhecimento, né? Para que a gente precisa olhar para o que está dentro. claro. Tu olhava para a manifestação, para o que está manifestado, né? Só que Exatamente. antes da manifestação tem algo atrás que gerou, que fez aquilo manifestar, né? Sim. A Valéria coloca aqui que eu sou empresária, terapeuta, especialista em reprogramação vibracional e criadora do método Vibra, que busca trazer à consciência o poder da escolha de sair de padrões inconscientes. Então, ela fez o caminho, aquele caminho que a maioria de nós faz, né? Foi lá buscar a terapia para benefício da própria saúde, Próprio. ou do Uhum. equilíbrio emocional e biológico, né? E acabou Sim. se encantando e a gente não consegue depois sair. Tu lembra, Não. Valéria, depois do início, né, da tua formação, qual foi o teu primeiro, ou como foram os teus primeiros atendimentos? Olha, foram assim, tudo muito picado, né? Eu sou empresária, então eu tinha, na ocasião, eu tinha um salão de beleza e eu trabalhava ali com a estética e com a terapia e fui colocando assim sessões muito individuais. E, e isso ao longo dos anos, né? E a busca pelo conhecimento e querendo sempre mais. E o meu primeiro atendimento foi uma pessoa que comentou que estava com muita dor no calcanhar. E aí eu ofereci, eu falei, olha, eu estou estudando a técnica, o biomagnetismo, você me permite fazer um rastreio? E ela me permitiu e fiz a sessão. Passado 2, 3 dias, eu mandei mensagem para ela, eu falei, e aí, como é que tá a sua dor no calcanhar? E ela me falou assim, mas que dor, mas nem lembro mais. Menina, é verdade. Eu estava com dor, que eu mal conseguia pisar e agora não estou sentindo mais nada. Então, isso é mágico, né? É Isso é mágico, maravilhoso, né? é maravilhoso. Eu, do lado de cá, sou jornalista, 20 anos de carreira, né, no jornalismo, e por isso sou a entrevistadora da Abrabil.
e terapeuta também fiz a pós-graduação em biomagnetismo, e todos os terapeutas com quem eu converso trazem essa mesma história, todos eles se encantam com os resultados. Isso é magnífico, né, Valéria? Quando foi que veio, que deu aquela virada de chave, assim, que tu sente que foi o start para tu, olha, agora eu sou profissional das práticas integrativas e complementares magnéticas. Quando isso aconteceu? Olha, isso aconteceu muito recentemente, onde eu resolvi fazer uma nova transição de carreira. Tem um cachorrinho aí querendo Eu conversar posso contigo? abrir a porta para Claro, ele? claro, claro. Ai, meu Deus do céu, ele estava quieto até Acontece. agora. É A meu gente está aqui na companheiro. jornada da profissionalização, é isso aí. É isso. Então, eu tinha um salão de beleza e um estúdio de pilates. E trabalhava com tudo isso junto e misturado. Então, conforme eu ia fazendo esses atendimentos e as pessoas vinham me trazendo os resultados tão positivos, mudanças significativas, aquele brilho no olhar novamente, eu senti que era o momento de me dedicar 100%. Então, em 2020, fim de 2024, eu vendi um negócio e passei em 2025 a me dedicar exclusivamente para as terapias. Aí tu fez a transição de carreira. Aí eu fiz a transição de carreira. Alguém quer participar dessa Olha aí, ó. entrevista? Ele está É o menino, pelo acostumado. jeito. Não tem como. Faz Mas, parte. enfim, a transição ocorreu nessa fase. Então, é muito recente ainda, eu diria. E o que tu pensa, o que tu fala para a gente, o que tu traz sobre a profissionalização, a importância de se profissionalizar? Olha, isso é fundamental, né? Como eu venho de outras carreiras, né? Já, e principalmente E tu dentro da continua estética. administradora, né, Valéria? Eu Porque tu continuo ainda como vai ter que administradora. administrar o teu negócio com Sim, terapia, né? exatamente. E é aí que entrou a criação do Vibra, né? De ter um método, deixar de ser sessões picadas, onde vai apagando incêndio. Então, fazer com que o paciente entenda que precisa ser um processo com começo, meio e fim, né? Para Que, ter resultado. ok, nós temos resultado com sessões pontuais, individuais, únicas, mas muitas vezes eu comecei a perceber que algumas coisas voltavam, porque a raiz do problema não era vista. Então, dentro do método, né, com essa reprogramação vibracional, então, mudar esse olhar do paciente está fazendo toda a diferença no meu negócio, né? Na terapia como um negócio, como ele deve ser, porque a profissionalização parte do terapeuta, de parar de atender improvisado. Hoje, Claro. praticamente 100% dos meus atendimentos é online, né? Uhum. O meu consultório fica na minha casa. Então, eu tenho ali essa mobilidade, a facilidade de fazer a agenda e de atender. Hoje eu atendo pessoas no mundo, como você diz, né? Que E nós legal. precisamos nos profissionalizar para isso e buscar uma associação que nos represente. Porque Uhum. dentro da estética, nós não tínhamos esse apoio, essa união de buscar uma representação. Então, eu fiz uma formação de 3 anos, tenho diploma, mas não posso atuar em vários segmentos. Uhum. Onde outras terapias, né, outros profissionais que têm 6 meses
de pele Conseguem. conseguem fazer porque tem uma classe. Então, eu acho que essa é, assim, talvez esse seja o maior diferencial e que eu mostro para o meu paciente que eu sigo, tenho uma associação que me represente, eu tenho, sim, uma formação, então, por isso, busquei formações sólidas, com embasamento, né, para trazer essa confiança para nós profissionais também, não só para o paciente, né? Claro, isso que a Valéria está trazendo é muito interessante, né? Ela traz para a gente essa visão de que a profissionalização passa por a gente colocar em prática conhecimentos que a gente já tinha antes de sermos terapeutas, né? Eu e Sim, a Bruna que faz esse palco todo aqui acontecer, a gente está sempre conversando sobre isso. Nem todo o terapeuta vira um profissional PICMAG, né? Mas aquele que quer virar um profissional terapeuta de terapias integrativas e complementares, ele precisa se especializar, ele precisa entender do negócio, e não só da terapia, mas do negócio, né? De como do negócio. administrar esse negócio. Essa visão que tu Exato. está trazendo é muito interessante, Valéria, porque tu entendeu, tu traz toda a tua bagagem da administração, né? Entendeu que estava na hora de vender o negócio que tu tinha lá com a estética e migrar para a terapia, e aqui tu continua sendo a administradora, e tu trouxe Sim, esse conhecimento, né? E é o que exato. está embasando o teu sucesso, e vai continuar aí embasando ou fazendo o lastro, né? Pavimentando o teu caminho. Essa reunião de conhecimentos. Não é só se formar em terapia. Claro que é muito importante, a gente precisa saber o que está fazendo com o paciente, né? Com certeza. Com certeza. E esse olhar do paciente único, né? Que não tem receita, não existe um protocolo pronto, né? Então, precisa do conhecimento. O terapeuta, ele precisa se especializar em alguma área, né? Eu busquei a especialização para a parte emocional, por isso Uhum, o DEM, né? O DEM avançado, o biomagnetismo emocional, porque é o meu foco. É claro que se aparecer, se eu precisar tratar naquele paciente, porque o emocional, uma hora vai dar, acaba, quando não visto, ele vai acabar adoecendo o corpo físico. E aí a gente uhum, precisa da ajuda do biomedicinal, né? claro. Valéria, como que tu enxerga o papel do terapeuta PICMAG hoje para a sociedade? Olha, é fundamental, né? Cada vez mais vemos pessoas doentes, né? Emocionalmente doentes, com uma vida automatizada, né? Sem viver o hoje. Então, eu vejo um futuro muito promissor. Eu vejo, é muito bom ver no SUS algumas práticas já sendo reconhecidas, ainda existe um trabalho ainda profundo dentro, mas é muito importante, quanto mais pessoas trazer essa consciência, né? Mostrar a importância, né, do autoconhecimento. E Uhum. todas nós, terapeutas integrativos, psicólogos, psicanalistas, todos podemos atuar juntos, né? Exato. Trazendo ali esse complemento que cada um traz dentro da sua área. Esse era o mundo ideal, né? Que todos nós Esse era o mundo pudéssemos ideal. realmente estarmos integrados. Com Valéria, a gente certeza. está encaminhando aqui para o encerramento da nossa conversa. Foi uma honra conversar contigo. Mas para fechar, o que significa ser terapeuta para ti? Olha, terapeuta para mim, o meu arquétipo é o girassol. Então, para mim, significa isso, ser luz, ser alguém que possa ajudar, trazer uma compreensão, trazer o olhar para dentro de si mesmo.
Então, para mim, eu vejo como minha missão trazer isso, né? E fazer com que não só o paciente que busca, mas que também outros terapeutas possam olhar para si, né? Buscar esse conhecimento também dentro de si, né? Não ter medo de se expor, não ter medo de atender, de criar os seus protocolos, né? Dentro ali de uma metodologia, isso é fantástico, né? Que bom. Foi um prazer conversar contigo. Para fechar mesmo, que conselho tu daria rapidinho para quem está começando? Estude. Estude. Eu acho que ter essa raiz, essa consciência, esse conhecimento, né? E confiar na sua sabedoria, confiar na sabedoria. Se você, terapeuta, chegou até aqui, não foi acaso. Então, siga a sua intuição, siga o seu desejo, né? O seu objetivo. E o mundo está aí para ser vivido e aproveitado, né? As pessoas precisam de mais pessoas como nós, terapeutas. Para Então, cuidar uns dos outros. É para isso aí. cuidar um dos outros, exato. Valéria Siqueira Costa Brito falou com a gente lá de Curitiba, no Paraná. Muito obrigada por compartilhar a tua história aqui nesse espaço da Abrabil. Nós estamos encerrando mais uma conversa dentro da campanha, dentro do quadro A Jornada da Profissionalização, Histórias Reais dos Terapeutas. O objetivo da Abrabil aqui é mostrar as histórias mesmo dos associados, inspirar outros profissionais que sigam neste caminho ou que não desistam deste caminho, porque a gente vai ter obstáculos em qualquer escolha que fizer, né, em qualquer dos caminhos da vida que a gente faz. A gente às vezes vai ter uma dificuldade, mas esses terapeutas que estão trazendo suas histórias aqui, eles estão também nos ajudando a nos inspirar, a continuar. Então, muito obrigada, Valéria Brito, por esse tempo dedicado a nós e sucesso na tua jornada também. Eu é que agradeço, Fabiana, pelo seu tempo, a Abrabil e a todos que fazem a diferença no mundo. Gratidão. Tá certo. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Beijo, até.